Olá, você está no canal Bendito e o nosso salmo de hoje é o Salmo 120, que é o primeiro de uma série de 15 salmos com o título Cântico de Romagem. O termo hebraico romagem também pode significar degraus e vem de um radical que quer dizer subir, como quem sobe uma escada. Ao que tudo indica, estes salmos foram selecionados para formar uma espécie de inário usado pelos peregrinos que iam a Jerusalém celebrar as 3 festas anuais: a Páscoa, na primavera, a festa de Pentecostes no começo do verão e a festa dos tabernáculos no outono. O povo de Deus entoava estes cânticos em conjunto, enquanto viajavam em grupos de famílias para Jerusalém. E isso os ajudava a concentrar os pensamentos naquilo que o Senhor havia feito pela nação de Israel. O autor desses 15 salmos não é conhecido e muito provavelmente não foram obra de apenas uma pessoa. Eles foram atribuídos a Davi, Salomão, Esdras, Ageu, Zacarias e Malaquias. Porém, não há nenhuma evidência de que realmente eles sejam os compositores. O Salmo 120, o primeiro salmo desta série, começa com angústia e termina com guerra. E entre uma coisa e outra, trata da dissimulação e da difamação. Realmente não parece um hino adequado a ser cantado por um grupo de peregrinos a caminho do santuário de Deus. Mas, ao cantar este salmo, os peregrinos lembrariam que, de fato, eram privilegiados em poder ir a Jerusalém e que outros gostariam de ter ido com eles, e que quando voltassem para casa teriam de levar consigo parte da bênção para os que haviam ficado e lhes dar um pouco de esperança e alívio nas suas dificuldades. Esse salmo nos ensina que quando nos sentimos aflitos e decepcionados, temos 3 responsabilidades a cumprir para que os nossos fardos sejam transformados em bênçãos. Primeiro, devemos orar. O salmista estava angustiado porque estava sendo alvo de mentiras e difamação. Mas em vez de se queixar da situação, ele a levou a Deus em oração. E através deste salmo ele também divide sua experiência com os seus leitores. Ele se lembrou da fidelidade de Deus no passado e sabia que ele o socorreria em sua necessidade atual por causa da sua grande misericórdia. Quando somos caluniados, é uma alegria saber que o Senhor nos conhece e sabe da nossa retidão. Ele não ouvirá mentira contra nós, mas ouvirá a nossa oração contra a mentira. A segunda responsabilidade que devemos cumprir para que os nossos fardos sejam transformados em bênçãos é confiar em Deus. É pouco provável que o salmista esteja, de fato, se dirigindo diretamente aos seus inimigos, mas esta é a mensagem que Deus lhe deu em resposta às suas orações. Ele estava certo de que Deus os castigaria com suas próprias armas, só que as consequências seriam muito piores. As flechas se tornariam mais afiadas ao serem lançadas contra eles por um guerreiro poderoso. As brasas vivas de zimbro são uma referência às raízes do zimbro, um arbusto do deserto que podem ser usadas como um ótimo tipo de carvão. Estas seriam punições justas àqueles que proferiram palavras afiadas e mortíferas como flechas e que pelas suas mentiras e calúnias contribuiu para incendiar a vida de alguém. Nosso mundo atual também está cheio de palavras perversas e nós devemos ter cuidado com o que ouvimos e como isso nos afeta. Quando somos difamados e caluniados, devemos fazer como o salmista, levar tudo ao Senhor em oração e confiar que Ele fará justiça por nós. E a terceira responsabilidade que devemos cumprir para que nossos fardos sejam transformados em bênçãos é suportar com paciência. O salmista diz que estava habitando em Meseque. Meseque era uma nação pagã que ficava na Ásia Menor, perto do Mar Negro, e era habitada por um grupo de tribos bárbaras. Quedar era uma nação nômade do norte da Arábia, formada por descendentes de Ismael, filho de Abraão com Agar. Esses 2 povos eram considerados inimigos dos israelitas. Agora preste atenção. Esses 2 povos estavam localizados geograficamente muito distantes da terra de Israel. O salmista não poderia estar vivendo em 2 lugares diferentes ao mesmo tempo, especialmente em lugares separados por milhares de quilômetros.
Por isso, deduzimos que o salmista está se referindo ao fato de estar vivendo entre os israelitas que se comportavam como pagãos, ou seja, como pessoas de fora das bênçãos da aliança de Deus. De fato, havia muito tempo que ele se sentia como que vivendo entre um povo ímpio, como se não passasse de um peregrino entre os seus próprios irmãos. Afinal, qualquer israelita que temesse a Deus e guardasse os seus mandamentos não daria um falso testemunho e nem difamaria o nome de outrem. Se não era fácil viver entre os pagãos, pior ainda era viver com israelitas que se comportavam como pagãos. Mas o salmista era um pacificador e procurou palavras de paz e de bondade para representar e tentar promover esses valores na sua própria comunidade. Mas todas as vezes que ele tentou, recebeu uma resposta hostil, característica daqueles que são agitadores arrogantes em busca de guerra. E não é diferente nos nossos dias. Não apenas vivemos entre pessoas que não conhecem e nem temem a Deus, mas também convivemos com pessoas que se dizem cristãs, mas que agem sem um mínimo de temor a Deus e a sua palavra. E até que Deus transforme essas pessoas ou que eles resolvam ir para outro lugar, os cristãos consagrados devem ser pacientes e se manter em oração. Foi assim que José lidou com seus irmãos, foi assim que Davi lidou com Saul e foi assim que Jesus lidou com seus inimigos. Não é sem motivo que o Salmo 120 inicia o Cântico dos Degraus. Pelo menos por um tempo, o salmista precisava de boas companhias. Ele precisava de um tempo para celebrar ao Senhor no meio da congregação para o fortalecimento da sua fé. E o Salmo parece terminar com um longo suspiro. O salmista expõe, da forma mais patética, o sentimento de discordância entre um homem e o seu ambiente, incitando sua alma a procurar um lar melhor. Portanto, este é um verdadeiro salmo peregrino. E amanhã, no Salmo 121, vamos refletir sobre a proteção especial que Deus dava ao seu povo, um tema muito apropriado para um grupo de peregrinos que viajava por estradas perigosas em direção a Jerusalém para adorar ao Senhor. E se você chegou até aqui e gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like para ajudar o nosso canal a crescer. A gente se encontra amanhã aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!